Olá, jovens, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre isomeria. A gente vai entender o significado, definir isomeria como sendo um fenômeno que ocorre entre compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Isso é extremamente importante, que a gente consegue identificar, isômeros, que é o nome que a gente dá para esses compostos de mesma fórmula molecular, mas que sejam diferentes. A gente consegue usar um tipo de isômero, por exemplo, para um fármaco, e o outro isômero não serviria para fazer composição desse fármaco. Então a gente vai verificar isso. A isomeria se divide em duas: isomeria plana, que é a que nós vamos estudar hoje, e a isomeria espacial, que por sua vez se divide em isomeria geométrica e isomeria óptica. Tá? Então hoje o que a gente vai trabalhar é a isomeria plana, ou seja, a gente vai ter a percepção da diferença entre esses isômeros. E aí a gente volta a dizer, isômeros são compostos de mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Então a gente vai ter a percepção da diferença desses isômeros pela fórmula estrutural plana. Então eu coloquei aqui dois exemplos para vocês. Olha, se eu for verificar qual a fórmula molecular desses compostos, aqui eu tenho, olha, dois alcanos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí, seguindo aquela ideia, de fórmula geral, seria C4H10. Então, 3, 6, 9, 10, só para confirmar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, C4, H, 3, 5, 7, 10. Olha a fórmula molecular, é a mesma fórmula molecular, mas olha o composto, diferente. Um composto, eu tenho ramificação, outro composto é uma cadeia normal. Nesse caso aqui, o que eu tenho é o metil, se eu for nomear o composto, metil, 3 carbonos próprio, ligação simples, terminação O. E aqui 4 carbonos, eu tenho but, ligação simples, terminação O. Então um é o metilpropano, o outro é o butano. Então se eu for olhar a fórmula estrutural plana, eu consigo ter a percepção de que uma cadeia ramificada, a outra cadeia aberta. Opa, já tem uma diferença entre eles, está na cadeia. Então isso já me dá a ideia de que esses compostos são isômeros de cadeia. E a gente vê aqui na isomeria plana nós temos posição, compensação ou metameria, que é importante a gente saber a diferença aqui dos dois. A isomeria de cadeia, que é esse exemplo que eu acabei de colocar para vocês. A isomeria de função, fica bem óbvio, funções diferentes. E a isomeria dinâmica ou tautomeria, que se refere especificamente a algumas funções. Então também pode levar a uma confusão aqui com a isomeria de função, e a gente vai entender bem isso. Então, olha, coloquei outro composto aqui para vocês. Repara, aqui eu tenho um álcool, é o álcool etílico. Então aqui é o álcool etílico. E aqui eu tenho um éter, éter metílico. Se eu for olhar a fórmula molecular, ó, C2H6, ó, e aqui C2H6, ó. Então a gente vê, mesma fórmula molecular, são isômeros. Agora, que tipo de isomeria? Eu falo isomeria plana porque a gente consegue perceber a diferença entre eles pela fórmula estrutural plana. Então, se aqui eu tenho um álcool e lá eu tenho um éter, olha, eu tenho isomeria de função. Então é bem simples, bem tranquilo identificar esse tipo de isomeria. Então a gente vai tratar especificamente isomeria de posição, tá? Desculpe, isomeria plana, que se divide nesses 5 tipos que eu falei para vocês. Aqui é a primeira isomeria de posição. Quando é que a gente vai ter isomeria de posição? Bom, a gente vai ter a percepção de mudança de posição de insaturação, dupla ou tripla ligação, mudança de grupo funcional, quando este grupo funcional não for um heteroátomo, tá? Mudança na posição da ramificação. Então, se a gente observar aqui, olha, o que eu tenho aqui? O álcool, ele está, a hidroxila que define o álcool, ele está em que posição? Olha, 1, 2, 3.
Então aqui, se eu for nomear esse composto, como é que ele vai ficar? Vai ser o propan 2-ol. Nesse caso aqui, eu vou numerar da direita para a esquerda, porque o grupo funcional, que é a minha hidroxila, ela está lá no carbono 1. Então, na hora de nomear, o que eu tenho? 3 carbonos é o prop, tipo de ligação simples, posição da hidroxila no carbono 1, terminação ol, que indica o álcool. Tá aí. Então, olha, pelo nome eu já percebo. Então, às vezes, eu não preciso nem ver a fórmula molecular, a fórmula estrutural plana. Nem sempre eu vou precisar escrever a fórmula estrutural plana. De repente, eu tenho uma questão que eu tenho que identificar. Estou vendo, ó, propan 2-ol, propan 1-ol. Fica muito claro, né? O número, ele equivale à posição do grupo funcional. Então, a gente está percebendo que está mudando a posição do grupo funcional. Então, isso facilita bastante. A mesma coisa aqui em cima. Olha só. Vou numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tá no meio, tanto faz. 1, 2, 3, 4. Então, nomeando o composto, o que eu tenho aqui? Olha, but, a ligação dupla entre o carbono 1 e 2, eu vou escolher o menor número. Olha, em terminação O, porque é hidrocarboneto. Do outro lado, a mesma coisa. Só que agora a dupla está entre o 2 e o 3, eu escolho o menor número. 2N. Então, repara, aqui, qual a diferença entre os compostos? A diferença está na posição da dupla ligação, ou seja, isomeria de posição. Aqui, observa só, mesma função, eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Eu sempre vou numerar a cadeia a partir da extremidade onde está o meu grupo funcional, 2, 3, 4, que seria a minha cadeia principal. Esse seria um grupamento metila no carbono 2. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O meu mesmo grupamento metila, agora no carbono 3. Então, o que eu mudei aqui? Qual foi a diferença? Se eu for escrever o nome, eu vou colocar, olha, ácido 2-metil-butanoico. Aqui, ácido 3-metil-butanoico. Mudei só a posição da ramificação. Bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Isomeria de compensação ou metameria, tem que tomar muito cuidado, que é uma espécie de mudança de posição, mas especificamente do heteroátomo. Então, a isomeria de compensação ou metameria vai acontecer quando nós tivermos um heteroátomo e esse heteroátomo mudar de posição. A gente pode chamar de compensação porque, olha só, aqui eu tenho 2 éteres, aqui 2 aminas, aqui 2 ésteres. Se eu observar, olha, do lado esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho 2 átomos de carbono e do lado direito, 2 átomos de carbono. Nesse outro composto, que é o isômero dele, olha, do lado esquerdo eu tenho 1 carbono, ou seja, diminuiu o número de carbonos do lado esquerdo. Em compensação, do lado direito aumentou, eram 2, passou a ser 3. Por isso, isomeria de compensação. Um lado diminui, compensação, o outro aumenta. Tá certo? Aqui, no caso, eu tenho 2 éteres. Se eu quiser confirmar que isso aqui, eles são isômeros, eu vou contar, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Olha, hidrogênio, 3 com 2, 5, 7, 10, H10. Ó, tá aqui, C4H10O. Tá certo? Nesse caso aqui, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, C4. 3, 2, 3, 5, 7, 10, H10. Ó, tá aqui. Confirmando que eles são isômeros. E nesse caso, o que aconteceu? A diminuição de um lado foi compensada pelo aumento do outro. Mas se você observar, olha, o heteroátomo, lembrando que heteroátomo é um átomo diferente do carbono que possui no mínimo 2 carbonos ligados a ele. Tá? Então, olha, ele mudou de posição, na verdade. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes os alunos eles acabam confundindo isomeria de compensação ou metameria com a isomeria de posição. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, olha, quantos átomos de carbono aqui eu tenho? 3. No lado direito eu tenho 2. Olha, o lado esquerdo diminuiu para 1. Em compensação, o lado direito aumentou para 5. Aí, 5, 1, 2, 3, 4, aumentou para 4, desculpe. Tá? Então, novamente, isomeria de compensação, metameria. É
Repara que aqui o meu heteroátomo, o átomo de nitrogênio, está ligado a 2 átomos de carbono, assim como o oxigênio ligado a 2 átomos de carbono, tá certo? Aqui eu tenho também o oxigênio, ó, no éster, tá vendo? Heteroátomo, carbono de um lado, carbono do outro, tem que estar ligado no mínimo a 2 carbonos. Por que compensação? Lado esquerdo, quantos eu tenho? 3 carbonos. Lado direito, 1 carbono. Aqui, ó, o lado esquerdo diminuiu para 2, compensação. O lado direito, que tinha 1, aumentou para 2. Então, isomeria de compensação, bem fácil, tá? Isomeria de cadeia, aí a gente entende, a gente colocou um exemplo ali, né? A gente tem as classificações da cadeia carbônica. Ela pode ser uma cadeia aberta ou fechada, normal, né, ou ramificada, homogênea ou heterogênea. Então essas classificações, essas 3 classificações a gente vai conseguir verificar aqui. Então olha só, aqui o que é que eu tenho? Uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Ah, mas será que eles são isômeros mesmo? Vamos determinar o número de carbonos, 1, 2, 3, 4, C4 e de hidrogênio. Se é o seno, CnH2n, que é o dobro. Ó, 3, 4, 5, com mais 3, 8. Aqui, C4, H, cada vértice desse tem 2 hidrogênios, 8. Tá aí, bem simples, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai seguir a mesma regra, tá? Só que a gente vai entender o que? Nós estamos falando da mesma função. Obrigatoriamente a gente tem que estar trabalhando com a mesma função, tá? Isso vai se aplicar na posição, né? Vai se aplicar na isomeria de cadeia. A gente está falando da mesma função. Então aqui, ó, o que eu tenho? Tenho uma cadeia ramificada. Ramificada. E aqui eu tenho uma cadeia normal. Como eles têm a mesma fórmula molecular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então C6, H14, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, H14. Então, confirmando aí que eles são isômeros e isômeros de cadeia, um possui cadeia ramificada, o outro cadeia normal. Aqui tem que se tomar cuidado para não confundir a isomeria de cadeia com a isomeria de compensação, porque olha, aqui eu tenho um heteroátomo, lá não, porque na verdade aqui eu estou classificando como uma cadeia homogênea. Por que a cadeia é homogênea? Ela tem o átomo de nitrogênio, mas para ser homogênea ela tem que ter um heteroátomo, e um heteroátomo é um átomo diferente do carbono, que esteja ligado a pelo menos 2 átomos de carbono. Então aqui o nitrogênio só está ligado a 1. Então isso é caracterizado como uma cadeia homogênea. Do outro lado eu tenho o nitrogênio, olha, ligado a 2 átomos de carbono. Então é um heteroátomo. Então isso aqui é uma cadeia heterogênea. Por isso a gente classifica como isomeria de cadeia. Correto? Bom, isomeria de função, fácil também. A gente vai ter funções diferentes. Aqui nós temos pares funcionais, sempre vão ser isômeros de função. Então, por exemplo, ó, aqui o que eu tenho? Um álcool. Aqui eu tenho um éter. Então, álcool e éter vão ser pares funcionais, né? A gente vai ter esse par como isômeros de função, desde que você respeite, né, a definição de que eles tenham a mesma fórmula molecular. Ó, C2... H6, ó, aqui C2H6O. Então, é quase o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, tá? Na hora de definir isomeria. A diferença aqui coloquei em forma de bastão. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Olha a função, cetona. Eu tenho cetona. Por que é uma cetona? Porque eu tenho uma carbonila entre 2 carbonos. Aqui a carbonila, na extremidade da cadeia, ela passa a ser chamada de aldoxila. Então é um aldeído. Então, olha, cetona e aldeído, funções diferentes, mesma fórmula molecular, isomeria de função. Aqui o que eu tenho? Olha, um ácido carboxílico. Ácido carboxílico.
Ele vai ter como par funcional o éster. Ah, como assim par funcional? Quem vai ser o isômero de função dele é o éster. Tá? Se vocês observarem, olha aqui. 1, 2, 3. 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios? 3 com 2, 5, com 1, 6. Com 2 átomos de oxigênio. Aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 átomos. Hidrogênio, 3 com 3, 6. H6. E 2 átomos de oxigênio, O2. Por que eu falei 3 com 3? Porque que só tem um átomo de carbono, só tem uma ligação saindo dele. Ele tem que ter 4 ligações. Então as outras 3 que estão faltando são átomos de hidrogênio. Então aqui lembra, você tem o carbono, mas tem 3 átomos de hidrogênio. Aqui também você tem carbono, mas tem também 3 átomos de hidrogênio. Tá? Função ácido carboxílico, função éster. Ok? Bom, nesse outro aqui, o que eu tenho? Um fenol. Ah, por que fenol? Porque eu tenho hidroxila, olha aqui, ligado a anel aromático. Tá? Agora, olha esse outro caso aqui. Qual a função que eu tenho aqui? Eu tenho hidroxila ligado a um carbono saturado, não está ligado ao anel aromático. Então, esse cara não é um fenol, esse cara é um álcool. Só cuidado, nem sempre fenol e álcool vão ser isômeros, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Vamos lembrar que a gente tem que respeitar a ideia da mesma fórmula molecular. E aí, para a gente fechar, a gente tem isomeria dinâmica ou tautomeria. Isso aqui facilita muito a nossa vida, né? Porque está mostrando um equilíbrio aqui entre eles, um equilíbrio dinâmico. Que função é essa? Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Isso aqui é um enol. Né? E aqui, uma carbonila entre 2 carbonos é uma cetona. O que aconteceu aqui? Isso ocorre por uma questão de estabilidade, né? O que vai acontecer? Em função, né, do oxigênio ser mais eletronegativo, esse par de elétrons da dupla ligação aqui, ele vai migrar porque o oxigênio é mais eletronegativo. Consequentemente, essa dupla migra para lá e este carbono fica com uma ligação a menos. E aqui está sobrando um oxigênio. Então, o que esse oxigênio vai fazer? Desculpe. O que ele vai fazer? Ele vai migrar para o carbono que está deficiente. Então, há um rearranjo, né, nessa molécula. E aí você tem, né, a isomeria dinâmica ou tautomeria ocorrendo obrigatoriamente entre enol e cetona. Aqui embaixo eu tenho outro enol. Olha, hidroxila ligada a carbono insaturado. Então, isso aqui é um enol. Tá? O que aconteceu aqui? Olha, esse par de elétrons veio para cá, tá? O da dupla ligação. Ficou dupla O e esse hidrogênio migra para o carbono que fica com uma ligação deficiente. Então, olha, ele vai vir para cá. C dupla OH, C dupla OH é o aldeído. Aldeído. Então, repare, eu tenho um equilíbrio, né, entre uma cetona e um enol, entre um aldeído e um enol. Então, aqui eu chamo de equilíbrio cetoenólico. E aqui, como é aldeído, o equilíbrio é aldoenólico. Tá certo? O que a gente consegue perceber com relação a isso? Que na tautomeria só vai acontecer se tiver enol. Então é entre enol e cetona, ou enol e aldeído, só entre essas funções. Então cuidado, o aluno olha para isso e acha que é isomeria de função. Não é isomeria de função. Se for enol com cetona, enol com aldeído, isomeria dinâmica ou tautomeria. Tá certo? Bem tranquilo, bem fácil. Na nossa próxima aula a gente vai tratar de isomeria geométrica. Valeu, pessoal. Por hoje a gente fica aqui. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.